Daniel, boa noite. Eu queria que tu fizesse uma análise desse jogo de hoje, começando falando se você considerou um bom resultado para o Sport esse empate aqui. Bom, o resultado acho que foi bom, né? Porque você empatar com um postulante ao título na situação que nós estamos dentro da competição, fora de casa, né? Com o adversário com o apoio do seu torcedor, com mais 50 mil pessoas aí no estádio. E, acima de tudo, fazendo uma boa apresentação. Acho que isso é muito importante também, né? Deixar uma imagem positiva de que o trabalho tá dando resultado dentro do campo em termos de rendimento. Talvez não ainda com os resultados que nós gostaríamos, né? Mas, em termos de rendimento, foi uma partida que provou isso. Na minha opinião, a análise do jogo, o Cruzeiro veio para a pressão como nós já esperávamos no início do jogo e foi uma pressão muito forte nos primeiros 25 minutos, acredito, onde ele criou algumas situações ali, teve algum outro lance que estava já impedido, tal, mas tiveram lances perigosos, né? A gente não conseguiu marcar bem a equipe deles, mediante muito a movimentação, principalmente do seu meio-campo. E a entrada do Christian dificultou muito isso dentro do primeiro tempo, porque ele vinha flutuar muito por dentro do meio e isso desencaixava, né? Tinha sempre uma superioridade, um jogador livre. Mas aos poucos a gente foi corrigindo, principalmente nós trouxemos o Derek um pouco mais para trás para ajudar o Johan na marcação dos dois volantes e deixar um pouco mais de liberdade aos zagueiros, isso já a partir dos 20, 25 minutos, e aos poucos a equipe foi crescendo dentro da partida, né? Foi tomando conta, foi saindo mais para o jogo e tendo mais tranquilidade no setor ofensivo de distribuição de passes, e aí o Mateuzinho, junto com o Johan, fazendo superioridade pelo meio campo, muito próximos ao Derek, criou muita dificuldade ao Cruzeiro, tanto que nós conseguimos o primeiro gol num ataque à profundidade, numa roubada de bola e uma ligação, um belo lançamento nas costas da última linha adversária. E depois algumas outras situações de jogadas que já poderíamos ter feito o placar maior no primeiro tempo. E no segundo tempo fizemos uma alteração no intervalo no aspecto tático, né, que foi a entrada do Cariús para fortalecer o lado do campo, pelo lado esquerdo, onde o Cruzeiro encontrou algumas possibilidades, principalmente com o Christian, como eu já disse, e a subida do Cauã por ali. E a entrada do Cariús, além de fortalecer o lado esquerdo, foi para dar uma amplitude maior à nossa última linha defensiva e o Cruzeiro não deixar o Cruzeiro encontrar passes pelas janelas, né, entre os nossos atletas na última linha defensiva. E nós conseguimos isso muito bem no segundo tempo, tanto que nós bloqueamos esse tipo de situação e a partir daí nós roubávamos a bola e tínhamos o campo todo aberto à exposição do Cruzeiro a nosso favor. E aí nós encontramos muito espaço, né? Nós tivemos muitas oportunidades que poderíamos ter construído um placar melhor dentro do jogo, mas assim, não tivemos a efetividade de poder aproveitar essas oportunidades. E quando você joga contra uma grande equipe, né, uma equipe extremamente capacitada, de muita qualidade, você também está sujeito a qualquer momento de o adversário encontrar uma oportunidade, como acabou acontecendo, e acabaram empatando o jogo. Mas mesmo diante do gol do adversário, a equipe nunca se desesperou, se desorganizou dentro do jogo, se manteve organizada dentro do plano de jogo, dentro do que estava programado a se fazer, e manteve a sua conduta e mesmo com o empate poderia ainda ter feito o gol da vitória, mas infelizmente hoje não deu. Mas acho que a imagem que a equipe deixou após a partida é uma imagem positiva e que nos dá confiança e uma esperança muito boa para que no jogo da próxima rodada nós possamos novamente fazer um grande jogo. Antes do jogo a gente tinha falado sobre a questão da postura do esporte, né? A postura que você espera de o próximo jogo ser sempre tratado como o último jogo, trazendo exclusivamente o recorte desse segundo tempo, que você falou aí que teve alteração tática, e o esporte se manteve muito organizado, apesar do gol do Cruzeiro. O esporte se defendeu bem, teve tantas chances de fazer o gol quanto o Cruzeiro teve. Essa é a postura que você espera que o esporte tenha sempre nessa Série A? Claro, acho que a nossa postura ela está acontecendo, é que hoje o plano de jogo acabou dando certo, né? As situações fluíram
com mais naturalidade após os 30 minutos, 25, 30 minutos do primeiro tempo, e isso deixou uma impressão extremamente positiva, mas eu acho que a postura da equipe tem sido boa, porque a equipe tem lutado, ela tem sido competitiva, ela disputa cada confronto com a maior intensidade possível, né? E aos poucos, mesmo fazendo algumas trocas, né, de escalação inicial ou trocas dentro do próprio jogo, a gente vê o crescimento de muitos atletas, né, que às vezes não estavam tendo oportunidade e aí começam um jogo ou entram dentro da partida e ajudam, contribuem. Eu acho que isso é muito importante, mas tudo é isso até em cima daquela até resposta que eu te dei no início. Nós estamos fazendo um trabalho com a Série A andando, né? E muitas vezes a gente não tem nem tempo, como esses últimos dias. A gente joga, descansa, recupera, tenta através de vídeos, de situações muito de baixa intensidade de treinamentos, para que a gente tenha condições dentro do jogo de executar. Então, assim, eu estou feliz pelo que a equipe tem apresentado, estou feliz pelo aquilo que o rendimento tem acontecido, mas claro que eu quero mais. E acho que os atletas também querem pela postura, né? Eles estão incomodados com isso, poderíamos ter tido resultados melhores nesse recorte. Mas eu também entendo que se a gente fizer uma análise fria, esquecer a classificação e olhar para o que aconteceu no jogo Cruzeiro Sport hoje, você não vai dizer que o Sport é o último colocado da competição por aquilo que aconteceu na partida de hoje. E daqui a 3 dias vocês têm um outro confronto aqui em BH, contra um time que vive uma situação oposta à do Cruzeiro. O Cruzeiro está brigando pelo título, é o 3º colocado, e aí vocês encaram um Atlético Mineiro que está ali na beira da zona de rebaixamento. Depois de uma atuação como esse empate hoje aqui contra o Cruzeiro, você acha que é compreensível que aumente a expectativa até do torcedor para esse jogo de quarta-feira? Acho que é natural que essa expectativa ela cresça, e nós também temos que ter essa consciência que o nosso jogo também tem que melhorar, né? Se a gente conseguiu jogar dessa forma aqui, a gente tem que trabalhar para ser melhor, né? Ou é daqui para, ou no mínimo esse nível de apresentação. A gente não pode oscilar como já aconteceu dentro da própria competição. Até porque é um jogo novamente fora de casa, apesar do Atlético na classificação não estar nas melhores colocações, mas a gente não pode dizer da qualidade, que não é uma equipe capacitada, é uma equipe de muita qualidade, de excelentes jogadores, onde nós vamos ter que também nos preparar muito bem, com uma estratégia, um plano de jogo muito bem definido, para termos condição de vencer. Eu queria, Daniel, que tu falasse especificamente sobre um jogador que acho que é inevitável falar sobre ele, que é o Derek. Ele chega na última janela de transferências e, jogo após jogo, vem mostrando a importância dele. Hoje, mais uma vez, fez um gol, podia ter feito segundo naquele lance lá no final do primeiro tempo. Teve a importância tática dele também. Queria que tu falasse da importância do Derek desse momento que ele vem vivendo. Eu acho que isso, primeiramente, é mérito do próprio atleta, porque trabalha muito, se esforça, está tendo um entendimento muito, muito bom, porque ele veio, primeiramente, todo mundo sabe, para jogar mais pelo lado do campo, que era onde ele vinha jogando no Cuiabá. E jogou as últimas temporadas, quase que na sua totalidade, nessa função. E nós aqui colocamos ele como centroavante e acho que ele se encontrou nesse momento e nós também conseguimos encontrar um atleta ali com as características que nós gostaríamos, né? De voluntariedade, de ataque à profundidade, de no momento certo que tem que vir jogar no pé, vem jogar no pé, mas nunca esquece que jogou na curta, tem que atacar a profundidade para receber passe na frente. E além de tudo é um atleta muito alto, que tem um volume de jogo pela bola parada também, que contribui tanto no aspecto ofensivo quanto no aspecto defensivo. Então, acho que assim, é muito mérito do atleta e acho que, como toda a equipe, vem crescendo. É claro que uns se desenvolvem de uma maneira mais rápida e chamam mais atenção, mas de uma maneira geral, a gente tem visto um esporte que está em crescimento, né? E nós temos que continuar trabalhando para que esse crescimento agora seja traduzido em melhores resultados, que é o que a gente precisa para literalmente começar, dentro da classificação, começar a andar na busca de ir superando os adversários que a gente tem pela frente. E só uma última aqui, Daniel. Vocês vêm de um jogo contra o Fluminense em que houve muito debate sobre a atuação da arbitragem, né? E hoje eu vi que teve muita reclamação de vocês em alguns lances, e aí eu cito o específico que foi aquele com o Ramon no segundo tempo. Qual foi a tua visão ali? Você já pôde rever o lance depois do jogo? O que é que você tem a dizer sobre esse lance? Olha, eu acho que para mim foi pênalti.
tá? Mas eu já revi o lance no vestiário, claro que ainda de uma maneira muito precipitada, mas eu nesse momento eu isento o árbitro nesse lance específico. Eu acho que é um lance difícil para o árbitro ver também, porque ele tem muita coisa para ver no momento de bola parada, mas eu acho que pela ferramenta do VAR poderia ter sido visto, e acho que rapidamente o jogo se reiniciou, e acredito que talvez não passou por uma análise mais criteriosa sobre o lance, que é um lance onde o atleta do Cruzeiro nitidamente não faz menção em nenhum momento em disputar a bola. Ele simplesmente vai ao contato do nosso jogador e derruba ele, ele sim, o Ramon está indo em direção à bola para tentar o cabeceio. Mais uma vez, né, tem acontecido, né, muitos erros de arbitragem, e acho que é uma coisa que precisa de um debate maior, precisa de uma discussão maior, porque se a gente quer um futebol melhor, também a gente precisa que a arbitragem também melhore, mas a gente precisa debater isso, não é simplesmente só criticar e não apontar o que a gente precisa fazer, não discutir o que a gente precisa melhorar para que a gente tenha um futebol com menos erros e, naturalmente, seja mais justo pelo que as equipes apresentarem dentro de campo.